o vídeo de hoje é algo que eu acho que eu nunca tinha feito aqui, não tenho certeza, mas pelos títulos vocês já viram. Hoje nós vamos falar sobre um caso que até hoje não tem solução, não tem explicação, enfim. É uma história que até agora a polícia ainda não conseguiu desvendar o mistério. Então, antes disso, já curte, comenta, compartilha, me segue no Insta, no TikTok. Comenta aqui, compartilha, se inscreve no canal. Não sei se eu já falei isso, mas eu acho que sim. E vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Timothy Pitzen. Acho que é assim que pronuncia o nome. Ele tá desaparecido há 10 anos e até hoje não sabe onde ele tá e nem com quem ele tá. Ele tá simplesmente desaparecido. Eu vou fazer um resumo de quem é Timothy, né, pra vocês entenderem a história, né, como posso dizer, sobre a matéria que tava nos jornais e tal. E eu volto pra falar onde ele nasceu, quem é sua família. Mas antes disso eu vou fazer um resuminho pra vocês se entenderem a história. Timothy tinha apenas 6 anos quando, lá em maio de 2011, sua mãe passou em sua escola, buscou ele antes do horário, sem explicar um motivo nenhum. Ela simplesmente passou antes do horário pra buscar ele e sumiu. Eles passaram 3 dias passeando por Wisconsin, indo em parques de diversões, cinema, em tudo, e apenas se comunicando com sua família por ligações telefônicas. E até então dá pra ver que o menino está com a mãe, porque dá pra ouvir a voz dele no fundo da ligação. Porém, a história tem uma reviravolta quando o corpo da mãe, a Amy, é encontrado em um hotel, e junto com o corpo tem um bilhete de suicídio, e nele tem uma parte que está escrito que o Timothy está bem, mas que ele nunca será encontrado. Assim que a polícia recebeu o chamado e foi até o hotel, encontrou o corpo, encontrou a carta, eles começaram as buscas do Timothy, mas eles encerraram porque não foi achado nenhum corpo. Então até hoje o caso está em aberto e acreditam que Timothy está vivo. O caso está em aberto e sem solução até hoje. Porém, em 2019, um rapaz, um adolescente, procurou a polícia dizendo ser Timothy, mas os testes de DNA provaram que era mentira. Então, Timothy ainda continua desaparecido. Agora que eu fiz um resumo, vocês entenderam a notícia, eu vou voltar lá no passado e falar um pouco sobre Timothy, sobre os pais, a relação dos pais, até eu voltar com a história novamente, onde Amy sequestra o próprio filho. Timothy nasceu em Illinois em 18 de outubro de 2004 e é o único filho de James e Amy. Agora que vocês já entenderam um pouquinho, né, sobre quem é o Timothy, né, onde ele nasceu, quem são seus pais. Não tem muito o que falar, na verdade, porque não tem relatos de como era a relação deles antes, tem muito pouco, que eu vou contar mais pra frente, mas sobre isso não conta muito sobre como é a relação deles. Então o que eu posso dizer é a data que o Timothy nasceu e quem são seus pais. É a única notícia que tem sobre eles. Agora eu vou falar sobre o dia do desaparecimento de Timothy. Em 11 de maio de 2011, James, o pai de Timothy, deixou Timothy no jardim de infância pouco antes de deixar sua esposa em seu trabalho. James contou no documentário de que sua esposa tem vertigem, então nesse dia ele quis dirigir, deixar Timothy na escola, deixar ela no trabalho, e ela ficou bem chateada. Disse que ele não confiava nela e ele disse que não, que ele só queria garantir que todos chegassem bem. Então já podemos ver que talvez Amy já tinha um plano pro seu dia. Digamos que talvez ela não fosse deixar o seu filho, né?
No dia do desaparecimento, ela buscou ele mais cedo, mas pelo que parece, ela nem queria levar ele. James disse que assim que deixou Timothy na escola, Timothy disse que amava ele disse que amava o filho, e assim ele foi levar sua esposa no trabalho. Chegando lá, ele deu um beijo de despedida e foi a última vez que ele viu ela. A feira de 11 de maio de 2011 parecia ser mais uma manhã normal para a família Pizzen. Contudo, a data marca situações muito tristes: o suicídio de sua esposa e o desaparecimento de seu filho. Amy, a mãe de Timothy, buscou ele por volta das 8 da manhã e depois disso seus passos continuam sendo um mistério. Amy buscou Timothy por volta das 8h10, 8h15 da manhã, dizendo que era uma emergência familiar, e depois disso deixou seu carro em uma oficina mecânica por volta das 10, e um funcionário dessa oficina levou os dois até um zoológico. E apenas 2 dias depois, em 13 de maio, ela finalmente deu notícias. Por volta da meio-dia, 1 da tarde, ela ligou para sua mãe e seu cunhado dizendo que ela e Timothy estavam bem. Porém, voltando 2 dias antes, no dia que ela pegou o Timothy e ela foi para o zoológico às 10 da manhã, né, o funcionário deixou ela lá com o Timothy, ela retornou à oficina às 3 da tarde para recuperar seu carro, e de lá os dois foram para um resort em Gurney, é assim, eu acho que é assim que pronuncia o nome, mas eles foram para esse resort e os dois passaram a noite lá. E na manhã seguinte, né, no dia 12 de maio, Amy e Timothy foram para um parque aquático em Wisconsin, e lá as câmeras conseguiram filmar eles, então eles realmente estavam no local, mas infelizmente essa foi a última vez que Timothy foi visto. E às 7h25 da noite do dia 12 de maio, Amy foi vista em uma loja de conveniência em Winnebago, eu acho que é assim que pronuncia, se não é, perdão. Mas ela foi vista pelas câmeras de segurança, mas ela estava sozinha. E lá ela comprou um papel, uma caneta e um envelope. E às 8 ela foi vista comprando alimentos em uma loja, mas ela também estava sozinha. Antes de eu continuar, eu vou falar um pouquinho sobre o casamento de James e Amy, né, os pais de Timothy, porque tudo tem uma ligação, né? Como eu comentei, não tem muito sobre eles, mas a parte do casamento é uma parte bem importante, porque pode ter sido um dos motivos que Amy sumiu com seu filho. James deu uma entrevista dizendo que quando ele foi buscar Timothy, ele não estava na escola, né, que informaram que a esposa tinha ido buscar ele. Ele achou que ela só estava chateada e queria esparecer, então ele não se preocupou. Porém, no dia seguinte, quando ela e Timothy não voltaram para casa, ele achou estranho e começou a ligar para a família e acionou a polícia. James e Amy, semanas antes do desaparecimento de Timothy, eles conversaram e discutiram sobre um divórcio. James disse, né, contou em uma entrevista sobre a relação com sua esposa e o motivo das brigas deles. James descobriu que Amy conversava com seu ex-marido e ele não gostou da situação, ficou bem chateado e disse que Amy precisava tomar uma decisão. Ou ela ia embora de novo com seu ex-marido, né, voltar com seu ex-marido, ou ela ficava com James e com seu filho Timothy. A tia de Timothy, Cara, disse que a família parecia uma família normal, uma família feliz, porém ela tinha certeza que Amy não estava feliz com um possível divórcio, né, com possível mais um divórcio. Amy já tinha se divorciado 4 vezes, então o 5º divórcio para ela não seria fácil. 12 de maio foi quando James conseguiu finalmente falar com Amy, né, por telefone. Ela ligou para ele e eles conversaram um pouco. Amy disse o seguinte: Timothy está bem, Timothy pertence a mim, Timothy e eu ficaremos bem. Porém, a gente não sabe que horário aconteceu essa ligação, né? Como todo mundo sabe, à noite Timothy já não foi mais visto. A última vez que ele foi visto foi lá no parque aquático, por volta do meio-dia, 1h da tarde. Depois disso, Amy só foi vista pelas câmeras de segurança sozinha. Então, já não sabemos se nessa ligação ainda Timothy estava com ela. E por volta das 11h15, ela se hospedou em outro hotel, né? Neste hotel aqui, eu desisto, não vou falar esse nome. E na mesma noite, ou na manhã seguinte, ela cortou seus pulsos, cortou seu pescoço
e tomou vários remédios. Em 14 de maio de 2011, por volta das 2h30 da tarde, o corpo de Amy foi encontrado por um dos funcionários. Na nota de despedida, Amy pediu desculpa pela bagunça, né, que ela tinha feito no quarto, pelo corpo dela, e na carta ela disse que Timothy estava bem, estava vivo, mas que nunca iriam encontrar ele, porque eles estavam com pessoas que iriam cuidar dele e que amavam ele. Então, ela afirmou que ele jamais será encontrado. Uma parte desse bilhete, ela repetiu e fez foi específica para o seu marido, onde ela afirmou, dizendo: você jamais irá encontrá-lo. Então, nessa parte onde ela diz: você nunca irá encontrá-lo, foi para James, seu esposo e pai de Timothy. Porém, um dos funcionários encontrou no carro de Amy uma grande quantia de sangue de Timothy, mas a família afirmou que poderia ser um problema nasal que tinha acontecido com ele no começo do mês. Porém, a polícia encontrou uma faca, a faca que Amy usou para se cortar. Eles afirmaram que o sangue era de Amy, porém no carro foi encontrada uma quantidade preocupante de sangue e que era realmente de Timothy. Inclusive, a polícia notou que o telefone de Amy não estava no quarto, porém a mochila de Timothy, a sua carteira, estava no quarto, porém ele já não estava mais ali. Então, a carteira e as coisas de Timothy estavam no quarto com Amy, mas ele já estava desaparecido. Em apenas 2013, o telefone de Amy foi encontrado ao lado da Rota 78, mas não tinha nenhuma evidência ali. Então, o celular foi descartado. Em 2014, uma mulher foi até a polícia dizendo ter visto uma pessoa que se parecia com Timothy em uma rua residencial, porém a polícia nunca foi até lá para confirmar. James ainda afirma que seu filho está vivo, que ele acredita que Timothy ainda está vivo. E alguns anos depois, em 3 de abril de 2019, a polícia recebeu uma ligação dizendo que tinha uma pessoa muito estranha, lá em Ohio, vagando por aí, e eles foram até lá e um moleque, um moço que estava todo estranho, disse ser Timothy. Eles levaram ele para a delegacia, mas fizeram todo o teste de DNA e comprovaram que ele não era o Timothy. Mas até então a polícia disse que estava firme na investigação e que acreditava que Timothy um dia seria encontrado. Brian contou que ele tinha sido sequestrado e que ele estava sendo abusado sexualmente durante 8 anos, Então ele fingiu ser Timothy e deu essas informações. Mas o teste de DNA comprovou que ele não é o Timothy. Em 23 de janeiro de 2020, Brian foi preso e condenado a 2 anos pela falsidade ideológica, por roubar documentos, de Timothy. Então, ele está preso. A família de Timothy continua dando entrevista e afirmando que um dia o filho voltará para casa, que eles não veem a hora, que sentem falta deles. Então, infelizmente, o caso do Brian deu uma esperança para eles, mas também deixou eles tristes, porque não era não era o filho, não era o neto, não era o sobrinho, não era Timothy. E hoje, Timothy teria 15 anos, mas, o seu mistério, o mistério ainda ronda Timothy, ainda ronda a família. Felizmente, ele já está longe de casa há quase 10 anos. É claro que todos nós temos esperança de que Timothy um dia volte para casa, volte para sua família, e que, principalmente, que ele esteja vivo, Esse é o ponto principal. Então, essa foi a história, de Timothy. Sua mãe sequestrou ele lá em 2011, dizendo que era uma emergência familiar. 3 dias depois ela se matou e sumiu com o corpo. Corpo não, sumiu com o filho, Ela afirma que ele está vivo, mas sumiu com o filho. Agora eu vou falar coisas que passaram na minha cabeça enquanto eu pesquisava, tá? Não é só uma teoria, não tem nada confirmado, porque eu tirei da minha cabeça. Então eu vou falar agora meu pensamento sobre a ideia, sobre o caso.
Eu tenho duas teorias, né, que envolvem a mãe como a principal e o pai como o principal. Vamos falar da mãe, já que foi ela que sequestrou, né? Na minha cabeça passa o seguinte, pode ser que, como eu já tinha comentado sobre o divórcio, ela não aceitou, porque ela não queria se divorciar pela 5ª vez. Então ela sequestrou o Timothy, viajou, deu dias maravilhosos pra ele, pra que ele não tivesse as últimas memórias fossem tristes. E passeou com ele, enfim, entregou o Timothy pra alguém, que não sabemos quem é, pode ser alguém da família, amigos, mas alguém que ela tem certeza que vai cuidar dele e que ama, então pode ser que seja alguém próximo à família. E então ela fez como vingança, né? Então vamos nos separar, então você não vai ter seu filho e não vai ter a mim. E com isso ela se suicidou, porque aí ela não seria mais uma vez divorciada, né? E sumiu com o filho, pra que o pai também não tivesse a criança, né? Tipo, se eu não tenho, você também não tem ele. Não queria dividir a guarda da criança, então, como vingança, ela sumiu com o filho, mas aparentemente ela deixou em um lugar bom e se suicidou. Então, essa é a minha teoria de que ela sendo a culpada, né? Culpada principal. E a teoria de que o esposo é o culpado pelo seguinte, vamos pensar comigo. Nós não sabemos muito sobre a história e nem mesmo a avó, a tia saberia o que se passa em 4 paredes, né? Dentro da casa. Só os pais e o Timothy realmente sabem o que aconteceu e como era o convívio deles 3. Pode ser que essa QM passavam por poucas boas na mão do James, né? Talvez violência doméstica, não sabemos. E ela decidiu pegar Timothy e fugir pro bem melhor, né? Pro bem deles dois, porque ela não aguentava mais, talvez, ver o esposo batendo nela e no filho. Então ela fugiu, né, pra viver a vida dela e do Timothy. E o James descobriu, foi atrás dela, sumiu com o filho, né, protegeu e matou a sua esposa fingindo ser suicídio. Tem essas duas possibilidades, dela ter realmente suicidado e sumir com o filho, deixando um lugar bom, como o James foi atrás dela e do Timothy porque ela fugiu, porque sofria alguma violência. Ele suicidou ela, né, matou ela fingindo suicídio e sumiu com a criança. Até hoje não tem explicação. A gente não pode somente acusar ela, porque a gente não sabe o que acontece na vida deles, né? Não sabemos realmente se James é uma pessoa boa, né? Mas até agora tá em vão. O importante mesmo, a única coisa que a gente queria descobrir é se James está vivo e com quem ele está, né? Se Amy disse que ele está em um lugar bom, importante, que tá com pessoas que amam ele, é estranho. Quem será essas pessoas? Alguém da família? Algum amigo? Será que ela vendeu o filho? São várias perguntas que até agora não temos resposta. A única coisa que a gente quer, gosta, espera, é que Timothy esteja vivo, bem e feliz. E que se Amy realmente se suicidou e sumiu com o filho e o pai é inocente, a gente espera que um dia ele volte pra casa. Caso o pai não seja uma vítima, ele tenha feito tudo isso, a gente espera que Timothy realmente esteja bem e que não volte pra casa pelo bem dele, né? A gente espera que ele esteja vivo, mas a gente não sabe quem é o culpado, então a gente tem que olhar os dois lados. Eu gosto de histórias assim, eu vou trazer mais histórias. Então, conforme eu tô falando aqui, vocês vão ter visto fotos, vão ter visto, né, quem são eles. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Não sei se de curtir, comentar, compartilhar, me seguir no Insta, no TikTok, se inscrever no canal, me dar ideias aqui no YouTube, lá no Instagram, de quais vídeos, quais histórias vocês querem que eu conte. E é isso. Beijo, até a próxima.